nessa manhã, falar com você sobre como é poderoso quando Jesus entra nas casas. No dia 24, sem ser, no dia 22, na verdade, no próximo domingo, 22, eu estou meio perdido, 23. No próximo dia 23, nós vamos lançar, inaugurar e consagrar oficialmente as casas que serão casas de fé. É um projeto evangelístico da nossa igreja, Casa de Fé, em que casas são abertas para levar o evangelho. Porque nós cremos que quando Jesus entra numa casa, milagres acontecem. Então, na próxima semana, segunda, amanhã, quarta e sexta, nós teremos treinamento explicando sobre o que é o Casa de Fé, como o Casa de Fé vai acontecer, vai falar um pouquinho sobre como ser um facilitador, como você pode abrir a sua casa para um Casa de Fé. Então você pode escolher um desses dias para fazer parte. Aqui está o QR Code do grupo, onde a gente vai passar as informações. Então, caso você queira abrir a sua casa para um Casa de Fé, ou talvez você queira liderar um Casa de Fé, você vai ser direcionado para o grupo de WhatsApp, que ali nós vamos passar as orientações a respeito do Casa de Fé. Qual é a duração do Casa de Fé? 4 semanas. Durante 4 semanas, nós temos vídeos específicos que serão passados, tanto nas células, quanto no Casa de Fé. E aí, qual é a ideia do Casa de Fé? Você já está dentro de uma célula, você vai simplesmente abrir o seu Casa de Fé. O que é isso? Você vai para a célula na casa de alguém. E aí você fala, caramba, eu não consigo alcançar um vizinho, eu não consigo alcançar um parente, às vezes meu filho, meu pai, meu irmão. Você fala, eu quero abrir a minha casa por 4 semanas. E aí você vai abrir a sua casa por 4 semanas, a sua célula pode enviar missionários junto com você, 2 ou 3 pessoas, que durante essas 4 semanas estarão lá junto com você. Ao término dessas 4 semanas, qual é a nossa ideia? É que ou essas pessoas que foram alcançadas retornem para a célula de origem, ou, dependendo do número de pessoas, dependendo se aquele facilitador está pronto ou não para liderar uma casa de fé, ele pode se tornar uma célula. Então, é uma forma de nós evangelizarmos. Amém? Então, você que ainda não faz parte ainda, você pode apontar a câmera do seu celular para cá. Eu sempre me enrolo na hora de falar isso. Apontar a câmera do seu celular para esse QR Code, para você abrir a sua casa, ou ser um facilitador, ou conhecer mais desse projeto. E hoje nós vamos falar sobre o milagre que tem quando Jesus entra numa casa. E a gente vai falar sobre a casa da sogra de Pedro. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Marcos. Marcos capítulo 1, a partir do versículo 30. Marcos 1, 30. Aqueles que acharam, diga amém. Quem não achou ou não trouxe na sua Bíblia de papel, uma novidade: nós já temos Bíblia de papel vendendo ali na livraria, amém? Mas quantos aqui já trouxeram a sua Bíblia de papel aí? Levanta aí a sua Bíblia. Nós estamos no projeto de utilizarmos a nossa Bíblia de papel na igreja, amém? E a gente vir que nem aqueles crentes de antigamente, que vinham com a Bíblia debaixo do braço, assim, sabe, andando e passeando, mostrando a nossa Bíblia. Então, você pode adquirir uma Bíblia ali. Uma coisa que eu percebi é que nós compramos uma outra versão, que é a Almeida Revista e Atualizada. E eu estava usando essa Bíblia aqui, que ela é NVI. E aí, como a gente vai estar, não sei quantos tem NVI, eu tenho uma outra versão da Bíblia, mas eu vou começar também a utilizar a Almeida Revista e Atualizada. Beleza? Mas você não precisa comprar outra Bíblia por conta disso. Não precisa se preocupar com isso, não.
é só mesmo uma versão que a gente também utiliza para a Bíblia, para facilitar o entendimento e a compreensão. Mas vamos ler a palavra do Senhor conforme está no livro de Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 30, que diz o seguinte: a sogra de Simão estava de cama e com febre, e logo informaram Jesus a respeito dela. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou a se levantar. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, trouxeram a Jesus todos os doentes e endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa e Jesus curou muitos doentes com vários tipos de enfermidades. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que falassem, porque sabiam quem Ele era. Santo Deus e eterno Pai, nessa manhã nós clamamos a Ti para que o Senhor fale conosco através da Tua palavra. Ministra, Senhor, sobre as nossas vidas nessa manhã. Nós queremos ser impactados e transformados pela Tua palavra. Tira toda a dureza do nosso coração, todo o tampão do nosso ouvido, para que de fato a Tua palavra encha os nossos corações nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. A verdade, gente, é que as casas eram os locais onde Jesus conseguia expressar intimamente o seu cuidado com as pessoas. Toda vez que Jesus entrava numa casa, Ele expressava o seu amor e o seu cuidado para aquelas pessoas que estavam à sua volta. Porque o que Jesus faz na casa da sogra de Pedro é completamente diferente daquilo que acontece nas ruas. Jesus está saindo de um dia cansativo de trabalho para ir à casa dessa mulher. E aí, chegando lá, Jesus sabe sobre a enfermidade dela. E nessa visita de Jesus à casa da sogra de Pedro, nós aprendemos 3 verdades. A primeira delas é que a fé é acompanhada por obras. Perceba a forma com que Jesus operou um milagre. Ninguém havia pedido nada a Jesus. A única coisa que falaram para Jesus era: Jesus, a sogra de Simão, a sogra de Pedro, está de cama, está com febre. E sabe de uma coisa? Toda boa obra começa com o nosso crer. Mas o nosso crer também se manifesta através das nossas obras. Jesus estava mostrando algo poderoso para a gente. Que há muita coisa que a gente deixa de viver porque a gente não se permite deixar que Deus nos use de forma sobrenatural. A gente precisa entender que as nossas obras manifestam a nossa fé. Jesus chega na casa daquela mulher e declara cura sobre a vida dela. E aquela mulher é curada. E aí eu te pergunto, será que nos lugares onde nós temos chegado, as casas que temos frequentado, será que as pessoas que têm se encontrado com a gente têm experimentado da nossa fé? Será que nós temos orado por aqueles que estão enfermos? Será que nós temos manifestado a glória e o poder de Deus sobre as vidas que estão à nossa volta? Porque a nossa fé, ela vai se manifestando através das obras que temos. Talvez a gente precise romper um pouco com a nossa incredulidade, achando que Deus não tem poder para fazer através de nós.
Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e ela disse que teve um sonho. E ela falou assim para mim: pastor, nós estávamos juntos e tinha uma pessoa endemoniada. E aí ela disse que no sonho eu falei assim: vai expulsar você o demônio? E ela falou assim: não, pastor, não vou não, vai tu. Eu falei: não, vai tu. E aí ela foi. A obediência precede a bênção, amém? E ela foi. Qual foi o resultado? Deus usou aquela pessoa no sonho para expulsar um demônio. Porque toda vez que nós podemos levar o amor de Cristo através das nossas atitudes, nós precisamos nos revestir de fé, de autoridade e poder, que não é sobre nós, mas é sobre a presença que nós carregamos, amém? Quando nós evangelizamos ou falamos do amor de Jesus para alguém, se a pessoa não aceita, fique tranquila, ela não está rejeitando você. Ela não quer receber a Cristo. Mas o nosso dever, enquanto cristão, é de proclamar o Evangelho, tendo a convicção de que, embora talvez alguém não demonstre para a gente a resposta que a gente gostaria, às vezes de uma conversão imediata, às vezes de um milagre espontâneo, ainda assim, sementes são lançadas, ainda assim, a palavra de Deus está sendo lançada. E quando a palavra de Deus, uma vez lançada, você pode ter a certeza que ela não volta vazia, porque a própria palavra nos garante isso. O nosso problema é o imediatismo de querermos ver as coisas acontecerem no nosso tempo. Mas antes de acharmos que as coisas precisam acontecer no nosso tempo, nós precisamos entender qual é o tempo de Deus. A única certeza que nós temos é que nós precisamos ir e pregar o Evangelho a toda a criatura, independente de quem ela é, independente daquilo que ela está vivendo. Esses dias eu vi o pastor Anderson Silva num Reels no YouTube, em que ele está falando, se eu não me engano, com um homem que é Serjão, e no vídeo não aparece ele, mas eu acho que ele é um cientista, se eu não me engano é um homem de óculos, muito inteligente, que fala sobre muitas coisas, sobre a ciência. E aí na hora em que ele está falando para aquele homem, ele fala assim: olha, eu sei que você é um homem apaixonado pela sua mulher, você é um homem que ama seus filhos. Ele vai falando uma série de coisas, dizendo do quanto eles são iguais, do quanto eles são semelhantes. O pastor Anderson Silva e o Serjão, e aí ele diz: sabe qual é a nossa maior diferença? Porque, se eu não me engano, ele é ateu. É que eu tenho a convicção que é um lugar melhor do que essa terra para eu ir. E da mesma forma como eu creio nisso, que há um lugar esperado por nós, há um amor incondicional em Cristo Jesus, como um dia eu recebi esse amor, eu quero que você experimente desse amor também. Então não é possível que, uma vez que recebemos o amor de Deus, nós não temos o desejo de espalhar esse amor de Deus. A nossa falha é achar de que nós precisamos envolver ou levar as pessoas a aceitarem goela abaixo aquilo que aquilo que nós cremos. Porque às vezes a gente esquece que quem convence é o Espírito Santo de Deus. A nossa missão é proclamar o Evangelho. A nossa missão é falar do amor de Deus. E era isso que Jesus expressava através dos seus atos. O amor do Pai. Um amor que levava cura, um amor que levava cura tanto física quanto espiritual, porque o texto vai dizer que ali muitos demônios foram expulsos. Então nós precisamos fazer com que a nossa fé seja acompanhada por aquilo que nós vivemos, através das obras. Quantas vezes a fé que você teve fez com que você se movesse? Quantas vezes, embora você não possa fazer algo, você falou de Jesus para essa pessoa através de uma oração?
Uma coisa que Deus tem me incomodado nos últimos tempos é parar de falar, eu vou orar por você, e começar a orar pela pessoa. Às vezes na nossa própria conversa a gente fala assim, não, pode deixar que eu vou incluir você nas minhas orações. Quantos aqui fazem isso? A gente faz isso o tempo inteiro, mas de verdade mesmo, nem sempre a gente lembra de orar. Então o Senhor tem me incomodado, Adriano, para de falar que vai orar, e começa a orar na hora. Se alguém está com dor de cabeça ou está enfermo, eu vou orar na hora. Senhor, derrama a sua cura agora em nome de Jesus. Nós cremos que o Senhor tem poder para curar, nós cremos que o Senhor tem poder para mudar qualquer diagnóstico. Vamos orar na hora. Se tem alguém triste, aflito, eu não falo assim, não, eu vou colocar o seu nome no meu caderninho de oração, coloque também, mas ore na hora. Ah, preciso de oração pelo meu filho, pela minha filha, pela minha esposa, pelo meu marido, pelo meu pai, pela minha mãe. Comece exercendo a sua fé ali na hora, porque a fé acompanha as obras. E talvez dois juntos ali, crendo naquilo que Deus pode fazer, o milagre pode acontecer. A segunda coisa que nós aprendemos sobre o texto que acabamos de ler é que a fé é a matéria-prima para o agir de Deus. A forma como acolhemos a palavra de Deus pode determinar se vamos viver grandes milagres ou não. Às vezes, nós temos fé que Deus pode operar algo nas nossas vidas numa determinada área, mas a gente não consegue crer na totalidade da manifestação do poder de Deus. Às vezes nós, dentro da igreja, estamos descrentes daquilo que Deus pode fazer. Às vezes a gente acha que Deus pode fazer do nosso lado, pode fazer na nossa frente, pode fazer no nosso outro lado, e a gente fica, ó céu, será que nunca vai fazer na minha casa? E isso já coloca uma dúvida no nosso coração, que às vezes nos leva a não viver o milagre, porque a fé é a matéria-prima para o agir de Deus. A gente perde grandes oportunidades, ao invés de sentir inveja de alguém, de aquilo que a pessoa está vivendo se tornar combustível para a gente viver também. Porque às vezes a gente fala assim, ai que maravilha, fulano de tal está vivendo isso, aí fica, Senhor, caramba, nunca chega a minha vez. Ah, fulano de tal chegou ontem na igreja e já está vivendo tanta coisa, e eu que estou aqui sendo fiel e não chega a minha vez. Quantos aqui já pensaram assim? Eu já pensei. Senhor, nunca chega a minha vez. E você fala assim. Você tem fé que Deus está operando na vida do outro, mas você não tem fé que Deus pode operar na sua vida também? Se você vai orar 5, 10, 15, 20, 50 anos, eu não sei. Mas não perca a sua fé, porque Deus é poderoso para operar milagres. Como diz a palavra, que diz, não recebeis porque pedem mal, não sabem pedir. E aí é o que eu falo, ao invés de nós olharmos para alguém que está vivendo um milagre e questionar o porquê que o milagre chegou em determinada casa e não chegou na minha, sabe o que a gente pode fazer? Eu vou até a casa do outro, para ver como é que esse milagre pode se manifestar na minha casa também. Foi o que a gente viu no texto. Depois que a sogra de Pedro foi curada, todo mundo foi lá para a porta. Ninguém ficou dentro de casa esperando, ó céus, quando Jesus vai vir aqui na minha casa também? Não, onde o milagre do Senhor está, é na direção que eu vou caminhar, e eu vou ter fé, crendo que o mesmo Deus que operou um milagre na vida do meu irmão, tem poder para operar milagre na minha vida também. Então esse movimento de fé, de convicção daquilo que Deus tem poder para fazer, é o que leva Jesus a agir.
precisamos exercitar a nossa fé. Porque existem atos de fé genuínos que nos aproximam da manifestação do poder de Deus. São obras de fé que nos levam a experimentar coisas de Deus. Como você vai ser usado por cura se você não ora por cura? Como você quer ser usado por Deus para pregar a palavra se dentro da tua cela você não quer levar o compartilhamento da palavra? Como você quer viver algo extraordinário em Deus se você não está se permitindo pessoalmente viver o extraordinário? Porque a fé que expressamos é a fé que nós vivemos. Aquilo que nós cremos no íntimo do nosso coração, aquilo que nós vivemos no Senhor, é aquilo que nos faz ver outras pessoas viverem através de nós. Às vezes nós estamos raquíticos na fé, porque oramos pouco, porque jejuamos pouco, porque declaramos pouco as verdades dos céus. Às vezes estamos atrofiados, mas Deus quer nos esticar. Às vezes uma provação e uma luta que estamos passando é para que possamos exercitar a nossa fé e crescermos. Como é que você acha que grandes homens e mulheres de Deus chegaram num lugar de admiração? Porque eu pessoalmente admiro grandes homens e mulheres de Deus. A gente esquece às vezes do preço que eles estão pagando. Certa vez eu até postei sobre isso, porque às vezes a gente olha por aquilo que alguém está vivendo, mas a gente não está disposto a pagar o preço que ela está pagando para viver. Às vezes a gente fala assim: olha, fulano de tal, você tem que... fulano de tal é uma bênção, está vivendo, está voando, não sei o quê. Mas a gente não está disposto a fazer as mesmas coisas que ela está fazendo. E aí eu estava, quando eu postei sobre isso, eu estava vendo um vídeo da pastora Valnice Milhones, eu não sei quantos conhecem. É uma mulher que fala muito sobre intercessão, sobre oração. E aí ela é uma mulher que vive em constante jejum, constante oração. E aí tem até uma fala do pastor Theo Hayashi, que ele diz assim: eu estava numa conferência e ela estava junto. E aí ele falou assim: a senhora vai comer alguma coisa? Aí ela estava num jejum específico que ele fala, e ele perguntou assim: e quando é que a senhora entrega? Aí ela falou assim: não sei. E quando a senhora começou? Já tem muito tempo que eu estou fazendo esse jejum. E isso despertou em mim o sentimento de: se eu quero viver aquilo que ela tem vivido, é necessário pagar o preço que ela tem pago. É claro que eu não estou dizendo para nós fazermos exatamente aquilo que o outro está fazendo, amém? Porque eu creio que Deus vai nos direcionando de forma específica. Mas a gente precisa entender que há um preço a ser pago para o exercício da nossa fé. Há um preço a ser pago para que nós possamos deixar de ser atrofiados e passemos a ser pessoas com forte estatura na fé. Porque toda vez que estamos com uma grande estatura na fé, nós somos capazes de enfrentar provações. Nós somos capazes de enfrentar lutas, nós somos capazes de vencer batalhas e de declarar a autoridade do nome de Jesus sobre qualquer tribulação que vier sobre a nossa casa. A gente não precisa que ninguém ore pela nossa casa. É maravilhoso ter parceiros de oração, mas mais importante do que ter parceiro de oração é você ter Jesus como teu parceiro de oração. E Ele é o nosso parceiro de oração quando nós manifestamos a nossa fé nele. Quantas experiências a gente deixa de ter com Deus porque achamos que Ele não se importa com as pequenas coisas. Você imagina se
eles não compartilhassem daquilo que a sogra de Pedro estava passando. Ela estava de cama e com febre. Atualmente, quando estamos de cama e com febre, a gente dificilmente ora a Jesus, né? A gente toma um remédio ali, toma um remédio acolá. Porque às vezes a gente acha que algo é tão pequeno para Deus, quando Deus quer operar milagres nas pequenas coisas. Comece a depositar a sua fé em Deus nas pequenas coisas, para que você possa ir aprendendo e ir se fortalecendo, para você viver e ver os grandes milagres do Senhor. Deus pode fazer grandes milagres? É claro que pode. Mas eu creio que Ele vai nos apresentando pequenas doses de milagres, dia após dia, para nos deixar fortes na fé. Então, como disse, o segundo ponto é: a fé é a matéria-prima para o agir de Deus. Terceiro ponto é que o milagre ativa a nossa fé e de muitos que estão ao nosso redor. O texto vai dizer que logo em seguida em que a sogra de Pedro ficou curada, ela começou a servir. Quer ver o fruto de alguém que foi impactado pelo Senhor? É o serviço. Ela recebeu do milagre, e esse milagre levou a servir ao Senhor. E quando nós começamos a expressar aquilo que o Senhor fez de milagre em nós, aqueles que estão à nossa volta começam a se aproximar de nós. O texto, no final do versículo que lemos, vai dizer: ao anoitecer, depois do pôr do sol, trouxeram a Jesus todos os doentes e endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa. E Jesus curou muitos doentes, com vários tipos de enfermidade. Às vezes a sua decisão de abrir a sua casa para uma casa de fé vai ser o ativador da fé de muitos, porque você vai ver e as pessoas verão os milagres que só Cristo é capaz de fazer, aquilo que só Ele é capaz de operar. As casas em que Jesus entra, milagres acontecem. Se eu for parar para listar aqui as casas que Jesus entrou, como a casa do Zaqueu, nós conseguimos perceber o quão milagroso e poderoso é quando Jesus entra nas nossas casas. E Jesus pode entrar na casa de alguém através da sua vida, através do seu sim, dizendo: Senhor, eu quero viver um milagre, eu quero que a minha fé seja ativada, para que outros vivam do milagre também. E não tenha medo daqueles que vierem, não tenha medo daqueles que Jesus mandar, sejam endemoniados, sejam enfermos, porque onde Jesus está, onde Jesus é o centro, as pessoas se aproximam e querem estar perto. Quer saber se você está cheio de Jesus? Vejam se as pessoas estão chegando perto de você para receber do Jesus que há na sua vida. Tem gente que atrás, que exala Jesus, sim ou não? Que você ora, que você está perto e fala assim: nossa, a pessoa é cheia de Jesus. E que as nossas casas sejam esse lugar em que Jesus se manifesta de forma sobrenatural. A fé que nós manifestamos
é um combustível para ver Deus agir de formas inexplicáveis. Quando Jesus entra em nossas casas, Ele nos ensina a manifestar uma fé que nós não manifestávamos antes de os feridos, daqueles que precisavam aparecerem para serem curados. E quando eu falo sobre isso, eu falo sobre que Deus precisa manifestar em nós primeiro, para em seguida manifestar através de nós. Tem muita gente que quer que Jesus opere um milagre, mas que ainda não viveu um milagre. Tem muita gente que está querendo expressar algo, mas que ainda não vive esse algo. Lembra que a nossa fé é acompanhada por obras, por aquilo que manifestamos. Deixa Deus operar e manifestar em você, para depois Ele manifestar através de você. Comece a exalar o fruto do Espírito, para que as pessoas vejam e desejem receber daquilo que Deus fez na sua vida. Nosso problema às vezes é que nós queremos que as pessoas experimentem de algo que nós ainda não experimentamos. A gente quer levar as pessoas a viverem coisas que nós ainda não vivemos. A gente às vezes quer ativar a fé de alguém sem nem ter fé ainda. A gente precisa começar a clamar: Jesus, vem na minha casa em primeiro lugar, para que a partir da minha casa, milagres aconteçam ao meu redor. Mas deixa eu te falar mais uma coisa. Não é porque o milagre ainda não chegou que você vai parar. Eu não estou falando para você esperar o milagre acontecer, para você ir. Eu estou dizendo, creia que o milagre vai acontecer. Tenha fé, porque o tempo de Deus a gente não sabe. Mas tenha a convicção que Ele pode fazer em você, para que você possa derramar sobre o outro a convicção de que Ele pode agir no outro também. Creia que Deus pode fazer, porque de repente, um lugar onde havia enfermidade e tristeza, Jesus entra e se torna uma casa cheia de fé, cheia de milagre, cheia do poder de Deus. Eu quero concluir essa mensagem dizendo que Deus não está preocupado com aquilo que você já fez, seja para o bem ou seja para o mal. Mas Deus está preocupado com o que você vai fazer a partir de quando Ele entra totalmente na tua casa e muda completamente a tua vida. Pouco importa se um dia você esteve descrente, se você decidir se tornar alguém crente no poder e na manifestação de Deus. Pouco importa se você usou das palavras erradas, se hoje você decide usar as palavras certas, sendo direcionadas pelo Senhor. A vantagem de caminharmos com Cristo é que Ele pode sempre operar um milagre. E hoje, o convite dEle para nós é: convide Deus para entrar na sua casa e com fé haja, e com fé faça. A gente vai começar a campanha do Casa de Fé. Esteja aberto para que Deus entre na sua casa e comece a operar milagres naqueles que estão dentro da sua casa. E a partir disso, todos aqueles que estão à sua volta procurarão a sua casa, porque sabem que Jesus entrou na sua casa e operou um milagre. Que Jesus entrou na sua casa e transformou a tua história.
Talvez nessa manhã você precise também dar um outro passo. Além de convidar Jesus para entrar na sua casa, talvez você deva pedir para Jesus, convidar a Jesus para entrar na sua vida. Talvez você nunca tenha convidado Jesus para entrar na sua vida e começar a operar em você o milagre que você deseja viver na sua casa. E se você deseja hoje convidar Jesus para entrar na sua casa, na sua vida, antes mesmo de entrar na sua casa, eu quero convidar você a repetir uma oração comigo. Onde você está, feche os seus olhos, curve a sua cabeça, porque eu quero conduzir você numa oração. Ninguém precisa ouvir, é só você, obrigado, e Deus. Diz assim: Senhor Jesus, eu quero viver um milagre. Jesus, eu quero experimentar do teu milagre e do teu amor. E hoje eu decido te convidar para entrar na minha vida, para entrar no meu coração. Eu me arrependo dos meus pecados e eu declaro que a minha vida pertence ao Senhor. E eu declaro que o Senhor pode operar milagres que eu nunca sonhei viver, mas hoje eu tenho fé para crer. Em nome de Jesus. Amém.